esta foi a última diária de gravação neste cenário aqui. Não acabou, pode. Só o cenário que vai trocar. Vocês vão gostar. Até lá. E o cenário tá novo. A energia é a mesma, o pod é o mesmo, com gente interessante. Mas o cenário, quanta diferença. Mais bonito, claro. A gente tá sempre melhorando. Tchau. Olá, bonitas e bonitos. Nós estamos aqui de novo pro seu podcast favorito. Cadê meu RG? Nessa mesa que a gente recebe pessoas de todos os lugares. E eu estava falando um pouquinho antes de começar a entrevista, a gente está começando a receber pessoas fora da minha bolha, né? Quando eu comecei a fazer esse projeto, vocês que acompanham eu desde o começo, era um projeto meu, pessoal, então a gente começa a chamar quem está mais perto da gente, quem vai topar essa empreitada. E graças a Deus e graças à confiança de todo mundo e esse projeto que está crescendo, a gente tem recebido pessoas que estão fora um pouco da nossa bolha, mas que trazem assuntos interessantes. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que faz muito tempo que eu quero falar sobre isso. Eu acho que a gente está precisando falar bastante sobre isso. Mas antes eu queria falar para vocês que quem está cuidando da minha unha nesse episódio é a Dona Bilu. A gente tem uma nova parceira, uma esmalteria. Eles ficam num lugar bem legal dentro do Delta Supermercados, ali na Luciano Guidotti, então tem estacionamento. Umas meninas muito gracinhas que fizeram a minha unha e uma conversa boa, um café bom. E o QR Code delas está aqui também. Entra em contato, marca a hora pelo WhatsApp, pelo Instagram mesmo, já cai no WhatsApp. Muito legal ela que cuidou da minha unha hoje, nesse episódio. O meu figurino ainda é da Dona Zan e da Kellen, né? Da Rosa K. Vocês já conhecem, já sabem. Agora com os modelinhos mais para inverno. Eu, na minha menopausa, não estou usando uma coisa muito de inverno. Não esqueci, eu vou usar algum dia de novo. Mas vocês vão ter opções diversas lá. Recomendo muito, como sempre. Elas são umas queridas e têm apoiado o nosso projeto. E hoje eu estou com uma pessoa especial aqui. Gostaria de que ela se apresentasse. Depois a gente vai conversar. Pelo papo que a gente teve antes, um pouco de começar a gravar, o papo vai ser bom. Então, vamos lá. Quem é você? Olá, boa tarde para todos e todas que estão aqui nos assistindo. Uma alegria muito grande estar aqui nesse episódio do Cadê Meu RG, né? É um nome bem sugestivo. Então, o meu nome é Marilice, né? Como você falou, eu sou pedagoga, né? Eu vou começar por ordem cronológica. Perfeito. Eu sou pedagoga, sou casada, tenho 2 filhos, tá? E trabalho com educação desde os 14 anos, na verdade. Então, eu tenho mais de 45 anos de caminhada, né? E adoro o que eu faço, gosto muito da educação, então eu me descobri, na verdade, quando eu fui trabalhar com 14 anos, eu estava no ensino médio, né? E aí, então, nunca mais deixei da educação e estamos aí. Eu fiz o mestrado depois na Unimep, eu fiz o doutorado em São Paulo, na PUC. Depois daí eu retornei para Piracicaba, porque nesse meio tempo eu morei em Maceió, morei em Ribeirão Preto. Aí voltei para Piracicaba e fiz um curso de pós-graduação em análise do comportamento aplicada para crianças com TEA, com transtorno do espectro autista, né? E depois que eu acabei, eu comecei a trabalhar com crianças com autismo, né, numa clínica. Trabalhei um tempo, atendi mães e tudo. E depois veio a pandemia, né? Eu fui trabalhar numa escola de educação infantil, fui diretora de creche, de 2, por sinal, uma aqui em Piracicaba e outra lá, em Santa Bárbara. E lá, no tempo da pandemia, a gente fazia um trabalho muito legal, né? E nesse período eu conheci uma pessoa de Caetité, a Eliana de Caetité. Ela me chamou para dar uma palestra tal, e durante esse período da palestra tal, a gente conversou e ela me chamou para fazer o pós-doc lá na universidade. Então, eu fiz o pós-doutoramento lá na Bahia,
mais online, né? E nesse período da pandemia, e foi muito bom, porque eu aproveitei bastante esse tempo, e é sobre a inclusão, né? Inclusão na diversidade, inclusão escolar na diversidade, a contribuição da interdisciplinaridade e espiritualidade. Então, quando a gente fala em espiritualidade, as pessoas assustam um pouquinho, mas eu penso que não vou mudar esse nome, justamente porque as pessoas estão precisando disso, né? Então, e é isso, falei muito, né? Não, é só para a gente se situar, né? É, E sim, é sobre isso que nós vamos falar, sobre educação, né? Eu estava falando para a Marília antes de começar que a educação tem me assustado um pouco, né? Como mãe, né? Porque nunca quis ser professora, não, sabe? Uma vez eu costumo dizer que uma vez na igreja me chamaram para ser professora de escola dominical. E eu falei para a diretora, eu falei, olha, se eu continuar sendo professora, eu vou pecar, porque eu devo de dar um presta atenção em todas as crianças. Então, não tenho esse dom, assumidamente. Mas sou mãe, né? Então, eu sempre falo para minhas ouvintes ou para os meus ouvintes aqui que o meu RG está muito na minha maternidade. Aliás, foi na saída dos meus filhos de casa que eu descobri que eu tinha que voltar a procurar quem era Maria Silva. Então, e acho que o meu melhor papel eu desempenho nesse lugar de mãe. Então, como mãe, né, tenho visto uma preocupação, né, dessa nova geração que vem vindo. Como eu falei para você, e já falei para as pessoas daqui, eu tenho um filho com quase 27 e uma com 17. Então, eu tenho um gap grande aí no meio dos dois, né? Tem um no meio, mas eu tenho. E é assustador a gente ver, assim, o padrão de educação. Educação que eu quero dizer, assim, o padrão de comportamento escolar do Luca e o padrão de comportamento escolar da Bela, né? os valores estão sendo perdidos, né? Muito. Mas você acha que é esse, então, o problema? Um dos problemas, né, Maria Silva, um dos problemas é realmente esse, que a gente precisa resgatar tudo isso, né? Resgatar os valores primeiro na família, né? E a família tem grande responsabilidade nisso, né? E você acha que é isso que a gente estava falando também, né? De perder esse fio na família, talvez, e essas pessoas que não estão sabendo muito o seu lugar no mundo, estão criando outras pessoas, né? Não é, e é o grande, acho que, problema disso tudo, assim, que eu tenho visto é isso, né? A falta de educação que venha de casa, né? Então, olha só, esses dias a gente estava conversando sobre um assunto bem parecido, que eu sou mãe também, né? Sou avó, tenho uma netinha, uma graça, né? Tenho 2 noras lindas, maravilhosas também, e aí é tudo muito gostoso. E eu gosto muito desse papel de mãe também, né? E a nossa responsabilidade é muito grande. Sim. Então, na minha apresentação eu não falei do canal, né? Eu tenho um canal no YouTube, né? E eu faço muitas lives, mas são lives online, ao vivo, né? E aí a gente conversa e as pessoas fazem perguntas e tudo mais. Então, é muito legal, é um outro formato. Sim. São formatos diferentes e todos são bons. Sim, hoje a gente Agora, tem informação por aí. E estar desse lado é um pouco Desconfortável. desconfortável, justamente. Mas vamos lá, um pouquinho, aos pouquinhos a gente fala. Então, e a gente estava conversando até numa live que eu fiz com algumas mães, né? Foi uma live no sábado de Dia das Mães, e a importância disso, de se ter uma espiritualidade, não no sentido de religião apenas, pode-se ter sim, claro, né? Mas o que é importante é o respeito dentro da família, né? O filho ser respeitado para que ele respeite lá fora, né? Então, ter uma família mais estruturada, e o que a gente vê é que as famílias estão cada vez mais desestruturadas, né? E o que nós podemos fazer? Trabalhar realmente com as famílias dentro da escola.
né? Por quê? Porque os pais pedem socorro, as famílias pedem socorro. O mundo está muito mudado, muitas coisas diferentes e que os pais não estão conseguindo muitas vezes acompanhar tudo isso. E quem são os responsáveis de ajudar essa família? Nós que estudamos para isso, Entendi. né? Passa uma parte do Nós, dia com os filhos, professores, né? não é? Nós, professores. Por quê? Porque durante muito tempo a família foi rival da escola. Ah, sim. A família era mal vista porque essa mãe, porque esse pai, porque essa família, porque não sei o que e tal. E agora, depois da pandemia, inclusive, né, tudo mudou muito. Por quê? Porque tanto as famílias perceberam a importância dos professores, como os professores perceberam a importância da família. Então, isso precisa estar bem conectado, em sintonia. Né? E você falou que os pais pedem socorro, mas eles aceitam o socorro? O formato do socorro que você propõe? Você tocou um ponto muito importante. Aí entra a humildade do outro lado. Né? Porque não é fácil, Porque aí o professor, ele indo com arrogância para os pais, falar que ele que sabe, o pai não sabe, aí não dá certo. Não dá certo. Né? Então, esse meu trabalho do pós-doutoramento também tem muito isso sobre a humildade. Sabe? Até a gente está pensando numa abordagem metodológica para isso, acho que vai ser bem legal por conta disso, né? Por conta de vários saberes, e você perceber o saber da família, a família também sabe, a família, ela que conhece o filho que ela tem, né? Então isso é muito importante também, estar sempre, e no caso de crianças com autismo ou algum outro transtorno que tenha um acompanhamento, nós precisamos desse tripé, a família, a escola e os profissionais que trabalham, todos juntos para o desenvolvimento dessa criança, né? Entendi. Mas aí, quando você pega uma família que, quando você está falando que está desestruturada, né? Então, por exemplo, vou pegar um exemplo prático. Aí você vai numa escola, deixa a sua filha, e aí a mãe está parada em filha dupla e acha que isso está ok, entendeu? Então, quer dizer, como que ela vai dar o exemplo se não está servindo de exemplo? E eu falo isso porque isso é uma tarefa diária minha também, entendeu? Como mãe. Você tem que saber o seu limite, o seu exemplo para você... não adianta você... Eu falo sempre isso, não adianta você comer batata frita e servir brócolis, entendeu? Não é? Então não adianta você falar isso é errado de fazer e fazer, entendeu? Então você não acha que às vezes a gente... assume por isso. a gente assume a culpa, a família. Eu acho que a família e a mãe e o pai têm que assumir a culpa, entendeu? Que o resultado do que o fulaninho está sendo dentro da escola, se está sendo constrangedor, se não tá chegando onde você quer, mas é resultado do que você fez também, entendeu? E é isso que eu estou falando. Você mostra, às vezes, o problema como educadora. E a pessoa, como você falou, então tem que ter a humildade de aceitar, porque quando ela não tem, você continua com a roda fora do esquema, né? É isso. A humildade tem que vir da família também, né? Exato. Da parte. De todos os lados. De todos os lados. Reconhecer que Isso. está errado. Porque é um lugar difícil né? de reconhecer, né? Quando você é mãe, você fala, nossa, eu tô errando com meu filho, né? Então, porque para ser pai e mãe não tem manual, né? Não existe manual. Então, o que precisaria? Precisaria sim uma escola de pais, né? Uma escola de pais onde você trabalhe tudo isso, trabalhe os valores, trabalhe essa importância que você falou de não parar na fila dupla, né? Eu tenho que ser coerente com aquelas coisas que são importantes, Exato. que eu quero para o meu filho, quero para o futuro do país. Exato. Daí você olha como um macro, né? Entendeu? Então, na verdade, às vezes você reclama do país ou reclama de... Mas é tudo uma criação, uma construção da base. Sim. Entendeu? Então foi o que eu falei para você também antes da gente começar a conversar. Eu acredito muito no poder da réplica. Então você cria bons seres humanos que vão criar bons seres humanos e tal. E aí, se você, é o que eu falei, se a roda sai errada, entendeu? Então, assim, a falta de respeito hoje, eu tenho colegas, amigas, professoras,
do fato de ver dentro de sala de aula mesmo, né? De não assumir aquela figura como autoridade, como às vezes detentora daquele saber que está sendo compartilhado ali, né? É. E aí fica complicado, né? Mas aí tem um ponto importante que você também já tocou. Como essa criança, esse adolescente está sendo tratado em casa, né? Como eu acolhi o meu filho quando ele nasceu? Já, né? Como foi essa acolhida? Como eu respeito as vontades do meu filho? Não que ele possa fazer tudo o que ele quer, não é isso. Não. Mas é você trabalhar com os limites, né? Explicando por que que está acontecendo aquilo. E só que aí vem a escola de paz, que muitos não sabem que isso vai causar Alguma coisa lá na frente. lá na frente, entendeu? Um transtorno maior e tudo. Entendi. Então, esse é o nosso papel também de professores, né? De gestores, de coordenador pedagógico da escola. Então, a comunidade escolar, ela precisa estar bem formada também, né? Estar bem estruturada nesse sentido aí da ciência mesmo, né? Do conhecimento, do que tem de melhor, né? do que tem de melhor em educação e tudo mais, né? E aí, ajudar as famílias, conversar com as famílias, conversar com os pais e ter sempre a família junto, perto da escola, entendeu? Você trazer as famílias para dentro da escola. Mas e aí quando a gente pega uma falta de estrutura total de família, entendeu? Vamos dizer. Porque a gente talvez esteja falando também da nossa bolha aqui, de uma escola, uma família estruturada. Estruturada e uma escola particular, vamos dizer, né? Não que isso signifique que todas as famílias da escola particular sejam estruturadas e as das escolas públicas sejam desestruturadas. Não, de maneira nenhuma. Existem os dois exemplos nos dois lugares. Mas vamos então pegar uma coisa totalmente disfuncional, entendeu? Então, essa criança vem para a escola sem comer, às vezes, de uma família que não está funcionando. A gente tem como pôr em ordem esse ser humano? Você acha? É difícil, né? É difícil. Mas aí parte Aí, sei lá, as políticas públicas, né? O papel da escola, nesse caso, é um pouco mais pesado. E aí foge, né? Mas que quem precisa de resolver isso? Né? Então, são políticas públicas para que isso possa ser pelo menos amenizado, né? Nós temos várias coisas, várias frentes, né? Que trabalham, famílias desestruturadas que trabalham. Então, precisa ter mais talvez mais né? acesso, a pessoa saber mais desse acesso. Saber mais que existe. Que isso existe, né? Esse tipo de suporte. Aqui em Piracicaba mesmo nós temos várias frentes aí que trabalham com famílias carentes, famílias desestruturadas, né? Até mesmo a igreja. A igreja tem esse papel, né? Faz um trabalho legal. E dentro desse suporte, seja em qualquer ambiente, o suporte para os que estão no espectro autista também existe? De uma maneira, hoje, mais que funciona melhor ou não? Então, Você que estuda isso. Você tocou um ponto que é muito complicado mesmo isso daí, né? As outras cidades da região, inclusive, várias delas, não vou dizer todas, né? Mas muitas estão bem à frente de Piracicaba com relação a isso, a esse atendimento para as famílias e as crianças com autismo, né? Então, agora aqui em Piracicaba nós temos vários problemas, falta de neuropediatra no SUS, tá? Então, nós temos falta de atendimento, falta para o diagnóstico das crianças. Então, é um diagnóstico tardio o que acontece? Ela perde aquele período de desenvolvimento. E quanto mais precoce o diagnóstico, maior a possibilidade dela atingir um nível melhor.
ela não vai deixar de ser autista, Uhum. né? Mas ela vai ter um desenvolvimento, por exemplo, a criança que não fala, ela pode vir a falar mais rapidamente. Entendeu? A criança, geralmente ela tem algum comprometimento motor, alguma coisa assim, e se ela for estimulada, ela vai ter também esse desenvolvimento melhor, que o desenvolvimento motor, ele engloba muita coisa do aprendizado, para o aprendizado, né? Então, e Piracicaba a gente não tem um centro como em outros municípios, até mesmo Americana. Tem Não, e querendo nós vamos, né? de atendimento, E é da cidade, né? O centro de atendimento da cidade. municipal, Municipal. municipal e gratuito, Aham. porque nós temos sim algumas clínicas aqui na cidade e tal, mas que ou são por convênio Aham. ou é particular. E que dificulta muitas vezes, né? né? O convênio, por sua vez, ele tem um tempo limitado para as sessões. Então, para que realmente a criança desenvolva e tudo mais, fica comprometido por Entendi. conta disso, Claro. Aham. né? E tendo um atendimento municipal pelo SUS seria bem mais interessante, né? Mas assim, é aqui em Piracicaba que não tem, mas existe essa vertente do SUS. Existe. Existe Aí vários esse lugares. caso do SUS que... Na verdade, a inclusão ela é deficitária no mundo todo, não é só no Brasil e não é só Piracicaba, né? Ela tem muitos problemas e tudo. Porém, outros lugares já estão com atendimentos mais avançados, mesmo assim. Por que eu falo isso? Porque, olha só, os professores têm muita dificuldade em trabalhar com as crianças com autismo. Por quê? Porque eles não tiveram É isso que eu ia falar, não tiveram suporte para isso, né? né? Aham. E como vai ser esse suporte? Uhum. Quem está dando esse suporte? Entendi. Né? Precisa. Precisa, né? Precisa na escola pública e na particular. Muitas vezes a particular, a gente fala, é pior É mesmo? pública. Você não consegue entrar, você não consegue falar com o professor, você não consegue observar a criança na sala de aula, você entendeu? Por isso que é importante essa parceria. E por que você acha que na particular é pior? Você acha que é preconceito? Você acha que é medo? O que você acha que é? Tem vários fatores, né? Tudo isso que você falou, tudo isso. Mas é um pouco assim, eu sei, não preciso disso, entendeu? Eu estudei, eu fiz. E a gente cai de novo na humildade, então, né? Então, talvez o ser humano tá tendo que descer do salto, né? Tá precisando perceber, né? Olha, A necessidade de ajuda, né? De ajuda e mudança, né, Maria Silvia? A gente estava falando sobre tantas mudanças. Agora nós temos assim coisas incríveis acontecendo. É verdade. E a gente precisa se interagir, Colocar naquele lugar. ir atrás dessas coisas. Até a minha amiga, ela tem um podcast que é Aprender a Vida Inteira. E isso é a realidade. Nós temos que aprender a vida inteira. Essa busca do RG é isso, né? Você saber que seu mundo, o mundo que eu deixei às vezes na maternidade quando meu primeiro filho nasceu, que tem 26 anos, é diferente do mundo de hoje. Mas vamos ver como ele tá. Vamos estar dentro dele, né? Justamente. Gente, tá na hora do quadro. Uma Né? palavra. Produtora, vamos lá. Eu vi que ela estava olhando para mim, a gente está falando, né? Então vamos lá. Roda a vinheta. Uma palavra. Então, eu vou fazer uma pergunta para você e você tenta responder com uma palavra. Mas é tudo no seu mundo de educação. Como a gente queria muito falar sobre educação, esse a gente fez com um tempo, tá bom? Tá, legal. Então vamos lá. Paulo Freire ou Piaget? Os dois. Olha, gostei muito. Eu gosto dos dois também. Você vai escolher um dos dois, mas vamos lá. Pai coruja ou um pai rígido? Pais, né? Coruja ou pais rígidos?
equilibrado. Nós precisamos de pais corujas, que é bom, paparicar o filho, de certa forma, e a rigidez, em certos momentos. Em certos momentos, né? Tá faltando, né, rigidez, acho. Eu tenho visto muito sem educação inclusiva, não é inclusiva que chama, como é? Educação, tem um nome lá, positiva. Da maneira como ela é apresentada, acho que não, a gente tem que ter o equilíbrio mesmo. Tem. Celular na sala de aula. Então, é um tema muito polêmico. Por quê? Porque as crianças querem estar com o celular lá. E por que elas querem? Porque o mundo mudou e as coisas estão avançadas. Nós não podemos retroceder a tudo isso. E aí, o que nós precisamos? Nós precisamos ensinar os nossos alunos a usar o celular de forma correta na sala de aula. Só que para a gente fazer isso, nós também precisamos aprender. O celular faz parte da vida delas. Faz parte Não adianta só tirar, vai tirar e causar um transtorno na vida dele e tal. Ele pode ajudar, ele pode contribuir, Sim. né? É lógico que o celular para entrar nas redes sociais e tal, não, né? Mas com ferramenta de pesquisa também. Ferramenta de pesquisa. Eu vou fazer Posso falar? Pode. Eu vou fazer uma live dia 11 de junho sobre exatamente isso. É muito interessante a pessoa Quem que vai vem deixar o falar. endereço do canal delas Isso para vocês? Bullying na escola é? Um problema Ainda estamos no problema? muito, muito, muito sério, seríssimo, porque ele causa até suicídio. Em escolas. E causa mesmo? Causa. Já tenho vários relatos assim de pessoas próximas até que tiveram problemas de suicídio. Que triste, né? Por conta do bullying. A maior mudança na escola da sua época para a escola de hoje em dia, qual foi a maior mudança que você observou? É um pouco isso que a gente estava falando, né? A falta de respeito, né? A falta de respeito foi um caso que vem se agravando, né? Agravando. Eu também acho. E olha que eu fui uma péssima aluna, eu era bem sapeca. Mas eu sempre falo isso, meus professores nunca Mas respeitava o professor. Exato. E sempre falei isso para meus filhos, entendeu? O meu filho do meio é um filho que foi mais sapeca na escola. O mais velho também foi. Mas mas eu sempre falei assim, o professor não vai ficar bravo com uma criança sapeca, ele sabe que é sapeca, ele tem que lidar com ela. O problema é ser sem falta de educação, é outra história. É outra história, Um desafio da educação de hoje é? O bullying mesmo. É mesmo? O bullying é muito sério. Você acha mais desafiador do que o celular e tudo? O bullying, ele está presente, está presente de uma forma bem forte com as crianças, em relação às crianças com autismo. Os jovens, os adolescentes, né? Com autismo. Mas ele também está com outras crianças ali, outras situações. E os professores estão com muita dificuldade de lidar com o bullying, né? Então, o bullying vem, assim, sendo algo que até mesmo a gente vem trabalhando sobre isso, sobre a forma de acabar com, né? Será que a gente consegue acabar, né? Mas a gente... Não, diminuir de uma forma bem... E se a gente Conscientizar, talvez, né? Isso que eu ia falar. A diminuição talvez venha da conscientização? Sim. Do estar no lugar do outro? Estar no lugar do outro, né? Você respeitar o outro. Por isso também eu trago a espiritualidade para essa nossa abordagem metodológica, né? Por quê? Porque a espiritualidade, ela vai trabalhar tudo isso, né? Então, ela vai trabalhar o amor ao próximo, o servir o outro, e de uma forma que seja agradável, que eles percebam, não nada imposto, sabe? Mas assim, ser bem trabalhado com técnicas dinâmicas, práticas diferentes para serem trabalhadas na escola, para eliminar todo esse mal aí, né? É engraçado, né, que a gente senta aqui nessa mesa, como eu sempre falo, e vai por caminhos que a gente não sabe. A gente começa, né, Nil?
E a primeira vez que uma pessoa fala de educação comigo e traz para o lado da humildade. E eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha pensado nisso. E, na verdade, o que você está falando, no fim, se a gente ligar as pontas da nossa conversa, tudo isso que você está falando, se a pessoa aprender se colocar no lugar do outro, que é uma experiência de humildade também, né? E o pai aceitar que às vezes você achou que você estava criando direito e não estava, entendeu? Tudo passa pela humildade. Então talvez a gente esteja precisando realmente rever o nosso lugar, né? Não é isso? Repensar Não é coisas, sobre se isso? conhecer melhor, né? Hum. É importante a gente se conhecer também. Eu tenho uma frase que a gente, é assim, ó, a inclusão só acontecerá quando nos transformarmos. Ela só vai acontecer quando a gente se transformar. E quando ela acontecer, é porque nos transformamos. Então, nós precisamos dessa transformação em todos esses âmbitos aí, né? Principalmente a humildade. A humildade. Né? Muito interessante isso. E você hoje trabalha, você não trabalha em nenhuma escola hoje? Não, hoje eu sou professora online de um curso de pós-graduação. Então, essa faculdade é de Joinville, é Sensuped, né? E eu sou professora de disciplinas de pós-graduação. Uma delas é a análise do comportamento aplicado ao contexto escolar. Eu trabalho com vários profissionais, né? Então, da saúde, da educação. Eu tive alunas médicas, sabe? Neurologista, tudo. Então, é bem legal. E eu levo isso para elas. A importância de ser um profissional humilde. Para quê? Para você ter a capacidade de conhecer o outro, de entender o saber do outro. Principalmente em uma inclusão que você mexe com autista, que a família está machucada também. Pois então, é algo muito importante, né? E todos esses saberes juntos criando um novo saber da interdisciplinaridade. Entendi. E aí, na inclusão dos autistas, que você é especialista, né? Existe uma evolução, desde que seja bem trabalhado desde o começo? Então, nós temos 2 casos aí, tá? Até recentemente estão trabalhando para que volte às escolas especializadas e tudo mais. Mas para quê? Essas escolas especializadas, casos que não se enquadram na escola regular, porque existe essas crianças esses jovens, esses adolescentes que vão para a escola regular, mas que, na verdade, eles estão sendo torturados lá. E isso é muito importante. É importante que eles estejam felizes. Agora, se ele está aprendendo ou não, daí é outra história. Se ele estiver feliz, então vamos deixar, vamos ver, vamos arrumar a casa, né? Vamos ver o que nós precisamos fazer para que ele realmente aprenda, porque é importante. A inclusão só acontece com o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem. Então, são 4 coisas. Né? Porém, se ele tiver o acesso, a permanência, a participação, mas não aprender, mas estiver feliz, ainda é sustentável, né? Agora, se ele não tiver as outras coisas, a participação, por exemplo, né? Entendi. Então, o que ele está fazendo lá? O que é? Então, isso precisa ser revisto. E pode acontecer porque no autismo a gente tem 3 níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3. Pode ser que o nível 1 não esteja bem lá na escola, ele não quer, ele não está feliz e tal. Tá, vamos procurar então uma outra escola, vamos ver o que precisa, né? E o nível 3, que tem assim grau de dificuldade maior, ele precisa de muita ajuda, muito suporte, né? Muito suporte. Ele está bem lá, ele está sendo cuidado, né? E uma escola especial,
pode ser que seja até na escola regular. Pode ser, porque acontece, Uhum. né? É mais raro, mas acontece. Por quê? E isso também é bom para as outras crianças. Todo mundo cresce com isso, Sim. né? É. Todo mundo participa de uma experiência muito diferente e Porque, na verdade, a ser vida é melhor diversa, né? pessoas. Vai ser sempre diverso. Vai ter pessoas que, assim, que não são iguais a gente, né? Pode ser que não seja diagnosticado autista, mas tem pessoas diferentes em todo lugar, né? Todo A lugar gente vai ter tem, que trabalhar com a diversidade o tempo é inteiro, né? verdade. É. Então, mas hoje em dia você não tem mais escolas especializadas, assim? Por Então, exemplo, nós temos a PAI, né? E então o que está acontecendo é que estão querendo acabar com as APAES, né? Isso já vem de um tempo até. E só que agora o movimento, a mobilização voltou. Ah, que bom, tá falando bastante e tal. Mas eu acho que não acaba, não acaba. E a PAI Eu aceita acredito que todo não. tipo de transtorno. Aceita, aceita várias modalidades, né? De deficiência. Deficiência, né? Gente, estamos chegando no final do nosso episódio já. Sim, Temos que ir para a foto, então? sim. Então vamos ver a foto que Marilice trouxe pra gente e vamos falar sobre ela. Ah, uma foto sua linda! E o seu RG tá aí? Então? Onde está o RG da Marilice? Tá nessa O foto? RG da Marilice. Bom, é uma coisa que eu gosto, mas que muitas vezes me incomoda, né? Que eu sou uma pessoa elegante, que eu sou uma pessoa que se preocupa com a aparência, tudo mais e tal, né? Então eu gosto disso, eu faço isso naturalmente, né? Mas sempre, né? Mas às vezes me incomoda um pouco isso, sabe? Porque a Marilice não é só isso, né? A Marilice tem outro lado, tem o lado mãe, né? O lado esposa, o lado filha, que foi, né? E assim, é uma pessoa que estuda, que né, tem uma preocupação com um mundo melhor, né? Nesse sentido, até mesmo você falou de uma educação melhor, Sim, né? Para a gente ter um mundo melhor também. Mas acho que então você mostrou aqui um pouco nesse papo nosso que você não é só essa, Marilene. A gente conheceu bastante coisa sua, né? Esse lado da educação e como eu te falei, você me deixou uma coisa para pensar. Eu nunca tinha pensado a educação pelo lado que você me falou. A melhora da educação pela humildade. Pela humildade. Tá faltando nas pessoas. E é verdade, às vezes a gente olha tanto essa ostentação, né, que hoje tá tão comum, né, de você não olhar nas redes sociais e tá faltando mesmo as pessoas serem humildes, se colocar talvez no lugar do outro, né? Talvez se eu ostentar tanto isso não vai ferir o outro que não tem nem o mínimo, né? Talvez seja também por aí, né? Mas então eu quero agradecer você. Bem, obrigada. Que você topou participar aqui com a gente, porque você dispôs seu tempo para falar sobre educação. Acho que a gente tem que melhorar, a gente tem que o que me sobra como mãe, e você acaba sendo educadora, né? Como mãe, é isso. A gente tem que tentar melhorar esses seres humanos para que as coisas comecem a voltar um pouco para o eixo, pelo menos pelo eixo da ética, da moral, entendeu? Da moral não, mas da ética, entendeu? Da gente ter pessoas melhores mesmo, Pessoas entendeu? melhores para um mundo melhor, Isso, né? sobre isso, entendeu? Sobre Eu acredito que o caminho seja esse, né? isso, Nós temos pessoas melhores, para exatamente. poder ter um mundo melhor, né? É isso. Mas muito obrigada. Imagina, que bom que lembrei isso. também. Conversa, eu espero ter contribuído. Contribuiu muito. Sigam o canal dela, vai estar aqui o endereço, né? Né? Os produtores aí põem depois. Eles sabem pôr. Tá tudo aqui. E vai estar tudo aí. E eu quero falar para vocês ainda do nosso projeto do Apoia-se, que é aquele projeto de que se você está gostando desse nosso papo, você contribuir com um pouquinho lá, então vai estar o QR Code agora aqui. É uma coisa meio chata, você vai ter que cadastrar seu e-mail, mas é uma coisa que quando trata de uma doação financeira tem que ser sério.
Então, eu espero que vocês contribuam, porque é o preço de um cafezinho, pra gente saber se a gente está chegando no lugar certo. Eu sou Maria Silvia Rolim, esse é o podcast Cadê Meu RG? Eu espero vocês semana que vem com outro episódio. Tchau. Tchau, tchau.